Salve família! Beleza? Bora. Beleza, tudo bem? Tô tranquilo. Vai entrar mais alguém? Não, hoje não, infelizmente não. Ah, beleza. Beleza. Eu vou puxar Vamos. aqui a ficha técnica para poder falar, né, mano? Fazer a menção em todo mundo que participou dessa produção. Aqui, ó. Da hora. Bom, eu vou ler aqui a descrição que está no vídeo aqui no YouTube, no canal da Borderline Filmes, que é qual o papel do professor na proteção de crianças. Recém-formado, o jovem educador social Alexandre Leite inicia seu trabalho como arte-educador em um projeto de uma escola pública. Ansioso por mudar o mundo, Alexandre se depara com a dura realidade. Qual o papel do educador frente à violência e o abuso sofrido por uma aluna? Quais são os caminhos para proteger uma criança quando o sistema simplesmente não enxerga humanidade nas crianças da periferia? Alexandre quebrará algumas regras e protocolos para ajudar sua aluna Alice. Aí vem o elenco, né? No caso, o Ariel Menezes, que faz o professor Alexandre, a Ana Luísa, que faz a Alice, Ana Loyola faz a Nádia, Amos faz o professor Jomar, Matheus, Matheus Araújo faz o Gustavo, Jerônimo Filho, o pai da Alice, Fernando Silvestre, o dono do bar. E aí vem aqui o pessoal que está envolvido na produção. A Tatiane Góes está com a gente, Tatiane Góes Leitão, roteiro e direção. Amélie Góes, técnica de som. Felipe Carvalho, primeira assistente. Douglas Faustino, assistente de produção. Alan Oliveira, assistente de direção. Gabriel Santos, Alafer Lopes, Andrei Lopes, Luana Cruz, Letícia Silva, Carlos Henrique, Ana Carolina, Kathleen Helena, Gustavo Goulart, Júlia Goulart, Kimberly Martins, Jaqueline da Silva Alves e Emily Badassi. Esse é o pessoal que está todo mundo envolvido na produção. Da hora. Queria Espero não ter agradecer, esquecido ninguém. agradecer a Tati aí por disponibilizar o tempo dela para estar com a gente aí, para trocar essa ideia, liberar para passar o filme aqui no Cine Tapas. Infelizmente não podemos estar no bar, porque o bagulho tá louco ainda. Mas se não tivesse todo mundo vacinado já, a gente estaria lá no bar e ia trocar uma ideia lá no bar depois da exibição. Mas para manter as atividades e manter nossa sanidade, a gente vai tentando levar da maneira que dá. E trocar ideia é sempre bom. E agradecer por você estar aqui com a gente aí, né? No Cine Taipas, né? É só a primeira vez, vai ter várias vezes. Ah, espero. Sim, já teve com a gente no Casarão, né? Com a banda. A Tati Sim. é o Bombril, mano. É um monte de coisa. Ah, vixe, é vários trampos. Tem que. Não dá pra ser uma coisa só na quebrada, é impossível. Não. Ainda mais na arte, né? A primeira pergunta seria mais ou menos isso, né? Porque a gente tem que fazer, basicamente, fazer tudo. A parte dos bastidores, linha de frente e especificamente do lado do cinema, assim, como que é isso, né? Você tem que desenrolar tudo, tem que aprender tudo. E da onde se você fez alguma escola, ou foi na raça mesmo estudando, ou teve alguma parceria, como que foi isso e essa produção, né? Tem que produzir produção executiva, produção artística, é foto, é tudo. Como que é ser um monte de coisa? Bom, me ouvem bem? Sim,
Beleza. Bom, eu estudei roteiro na Academia Internacional de Cinema, com um projeto de uma sala só para mulheres negras. Estudei educação social no Senac, estudei atuação para cinema, série, pela CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Estudei pela SB Cinema, estudei pela Faculdade Federal do Maranhão também, sobre dramaturgia, e também estudei documentário e memória. Estudei assistência de câmera, produção de arte, assistência de arte, captação de som e áudio e edição. Tudo com bolsa em projetos sociais que temos por aí, por São Paulo, pelo Brasil inteiro. Oh, que massa, mano. Da hora. Que potência, é louco. Passa pro Amara aqui. Aí, Amara, com você agora. Sim. Mediador. Não, tipo, da hora, assim, saber todo, querendo ou não, o seu conhecimento, né, mano? Toda a sua formação, que querendo ou não, não é pouca, é bastante. E, pô, mano, saber que, querendo ou não, a quebrada tem uma diretora igual você, com uma bagagem dessa, é uma satisfação, tá ligado? Tipo, motiva muita gente, então é, assim, super importante, da hora de verdade mesmo. A minha pergunta central Obrigada. é, tipo, referente, assim, de como que surgiu a ideia, do curta, tipo, qual foi, assim, meio que, tipo, enfim, as primeiras ideias, da onde que surgiu mesmo? Bom, a história da Alice é baseada numa história real, não completamente, né? É uma história ficcional, mas o professor Alexandre Leite, de artes, realmente existe. Foi um professor meu na quinta série. Eu fiz parte da primeira turma de alunos que ele pegou assim que ele se formou. E a Alice sou eu, no caso. É um pouco da minha história, minha relação que eu tinha com o meu professor. E a questão do abuso da Alice pelo pai, isso já é ficcional, é totalmente fictício. Eu fui criando, né? Porque ainda não estou preparada para falar o que realmente aconteceu comigo, né? Meu pai sempre foi muito amigo desse meu professor Alexandre. Eu sofri violência, mas não foi por parte do meu pai. Imagina, meu pai é o meu pai herói. Quando eu me formei como educadora social, a primeira turma que eu peguei tinham crianças que tinham sofrido algum tipo de violência. E turma vai, turma vem. Já foram 72 turmas nesses 18 anos de atuação. E sempre tem uma criança que sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de violência ou negligência. E eu me inspirei nelas e no meu papel enquanto educadora, né? O que fazer para ajudar essas crianças, né? Eu já cheguei a ir à casa de alguns alunos escondido e para ver a situação que eles estavam, já cheguei a retirar alunos de dentro de casa e trazer para minha casa. E aí eu misturei as coisas e fiz esse roteiro, né? A diretora da escola, eu me baseei em uma colega que se formou comigo que não tinha um verdadeiro interesse em ajudar as crianças, ela só queria ficar milionária sendo educadora. Eu falei, você está na profissão errada. Sério. Totalmente errada essa visão dela aí, mano. Mas se ela tivesse o sonho de transformar vidas, acho que ela estava na carreira certa. Ser Pois rica é. aí já é outro departamento. Tem uma coisa dentro desse tema aí que que eu vi numa, eu não sei agora onde que foi, alguma live, e é real também, assim. Tem esse abuso, lógico, com as meninas, principalmente, mas também tem um abuso com os meninos também. Tem um outro lado
disso também, não é só com as meninas que tem com os meninos também esse tipo de abuso, né? E o lance de falar não é uma coisa fácil. Não é criança falar assim. O professor ele tem que ter criar uma intimidade ali com a criança para conseguir arrancar alguma coisa dela. Uma coisa muito afetiva, senão é uma coisa fácil, né? E vendo essa conversa assim, eu me atentei a isso também, né? Porque muitas vezes pensam que é só com a menina que tem um abuso. E às vezes são com os meninos também, né? Esse tipo de abuso. Eu queria perguntar para a Tati sobre que eu acho que essa lei ainda... Eu não sei como tá, né? Você como educador agora, eu me formei, mas sou um professor desempregado, um vagabundo. Aí, o lance da educação sexual na escola, a importância disso dentro da escola, com um monte de professor que quer andar para trás. Quando eu fiz meus estágios, um pouco que eu convivi na sala dos professores, mano, eu vi cada absurdo sobre esse tema, né? Porque não é qualquer pessoa que vai dar uma aula dessa, tem que ter uma preparação, não é de qualquer jeito que chega, né? Eu queria saber se você já teve algum curso sobre isso, ou se você já deu aula sobre isso, e a importância disso dentro das escolas, né? Bom, dentro do projeto social onde eu atendo, que é a CIA Teatro de Laje, eu abordo sim a questão, né, da educação sexual, sim, porque é extremamente importante, que é uma coisa que dentro das escolas, pelo menos pelas quais eu já passei, não foram muitas, não é abordado, né? Existe aí um certo receio das pessoas em falar sobre esse tema, que é tão importante, né? É importante que os professores eles tenham certa sensibilidade para poder ouvir a voz silenciosa das crianças, porque elas se expressam através de desenhos, né? Temos aí muitos professores que se formam, estudam e têm a especialidade de psicopedagogia, que também é muito importante. E muitos professores, eles estão batalhando sim, buscando cursos, eles querem abordar esses temas dentro da sala de aula, mas o professor ele se sente ali preso, né, limitado, ainda mais com esse desgoverno que a gente está, e as mentiras que são contadas, né, eles pensam que vão ensinar as crianças a fazer atos sexuais, né, a mostrar de uma maneira nua e crua, né? Mas é o respeito, né, pelo corpo do outro, entender o seu corpo, o respeito, né? Porque faz toda a diferença, porque eu percebi que eu fui abusada, eu já tinha 13 anos, porque foi uma professora que comentou sobre isso, uma professora de geografia. Ela comentou sobre isso na sala de aula e ela fez alguns grupos para fazer um debate. Rosângela é o nome dessa professora. Nunca mais a vi. E nós estávamos num grupo de 10 meninas. Entre essas 10 meninas, 7 tinham sofrido violência. Ou um irmão, ou um padrasto, um tio, um primo. E foi aí que eu repensei muita coisa que eu já tinha vivido e criei a banda Útero Punk para falar sobre essas vivências através da música, sem ter que assinar. Estou falando sobre a minha vida, né? Então, por muitos anos, a Útero, ela fazia shows, apresentava as músicas, mas em momento nenhum eu falava que era de mim que eu estava falando. Isso veio a público 10 anos depois, eu já tinha 23 anos, e é extremamente importante. Eu falo isso com os meus alunos da CIA Teatro de Laje, da Borderline Filmes, os meus afilhados, os meus sobrinhos, que não são poucos, os meus filhos, porque assim, a escola tem um papel muito importante na identificação de crianças que sofrem violência, né? Tanto que eu tenho amizade com muitos professores da rede municipal aqui, da região, e eles sempre me encaminham crianças para que eu possa receber de braços abertos aqui e mostrar que através da arte é possível, né, e de muita terapia, superar algumas coisas.
né? Que tem traumas que são para sempre, não tem como, assim, né? Você só vai ter que saber lidar na sua vida inteira. Ah, Mara, Sim, agora chama. sim, com certeza. Mano, antes eu queria ler dois comentários aqui do Minhocão Underground que ele fez pra Tati, que é aqui, ó. Tati, você é muito importante pra tanta gente. E pra mim, nem se fala. Você me libertou muito. Aí depois tem aqui, ó. Parabéns por esse trabalho. Essa reflexão é muito velado e escondido. Temos que combater esses abusos. Enfim, da hora aí, esses dois comentários, Minhocão fez. Tipo assim, dentro disso que o Sandro comentou assim, ele iniciou a questão, assim, dessa abordagem sexual dentro das escolas. Eu, assim, particularmente falando, eu tive o privilégio de ter um professor de ciências que deu aula para mim da quinta até a sétima série, aqui no Humberto, em Taipas, professor Fábio, onde ele fez uma abordagem assim, tipo, muito, muito da hora, assim, com nós, né, alunos, assim, não muito com relação à identidade de gênero, é mais com relação à orientação sexual mesmo, enfim, e dá, assim, explicações valiosas pra gente, e que, enfim, o Sandro comentou e a Tati complementou, é, assim, ainda um tema muito delicado, mas que precisa ser discutido. Tanto na questão do abuso, que assim ficou nítido aí no curta, e que realmente é um problema social e que afeta assim principalmente as quebradas, como também a questão assim das gravidezes precoces, que também está dentro da questão do abuso, também faz parte. Mas enfim, são essas problemáticas principais que acho que o tema da sexualidade assim se faz presente nas escolas. E além disso, eu queria também perguntar para a Tati o que, dentro da visão dela, assim, falta, assim, é prioritário para também ser abordado na rede de ensino público. Antes da Tati responder, Olha, ah, ensinar. desculpa, Desculpa, pode falar, amor. eu acho que o principal dessa. Eu nunca, na minha experiência da escola, nunca nenhum professor falou sobre isso. Eu não lembro de trocar ideia sobre isso. Eu acho que o principal, e a Tati ainda falou um pouco sobre, é a criança identificar o abuso. Como ela falou, foi depois. Tem pessoas que vão morrer e nem sabem que foi abusada, que acha aquilo normal. Então é o lance da identificação, né? A importância da criança identificar o abuso. É só esse adendo aí. Sim, sim. Desculpa cortar. Fique em paz. É uma problemática que as pessoas, elas realmente, elas não estão prontas para debater sobre isso, mas elas precisam ouvir sobre isso. Ah, mas como não sabia que isso era um abuso? Porque o abuso feito intrafamiliar dentro de casa, a maioria das vezes, ele não é violento. Né? Ele é feito por uma pessoa de confiança, ele é feito sobre a ameaça de separação da família, de destruição do lar, se é um primo, um irmão, ah, mas você não me ama, e isso mexe com o psicológico da criança, então demora para ela entender, né? E ela ouvir também que se um dia isso acontecer com ela, a culpa vai ser dela, que ela vai apanhar. Isso dificulta muito, 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 muito. A questão da gravidez precoce, né? Eu creio que se eu tivesse tido uma educação sexual de maneira aberta, eu não tinha sido mãe, né? Aí aos 19 anos, tá? Eu nasci lá em 88, hoje eu tenho 32 anos. Só que assim, nossa, Tati, você foi mãe com 19, tá achando que você era muito nova? Mas bobona, não sabia como fazer as coisas de maneira correta. Sempre tudo é escondido, tudo é errado. Se a menina vai no posto de saúde para pegar um preservativo, a vizinha vê, aí a agente de saúde dela vê e conta para a mãe dela, e ela tem medo de ir no posto, então ela não vai. Ela não sabe que ela pode tomar um remédio anticoncepcional, né? As meninas hoje, elas vão passar no ginecologista
Quando elas já estão grávidas. Elas já passam lá a primeira vez, elas já estão grávidas. Ou já foram abusadas, né? E não tem um corpo clínico ali sensibilizado com isso. Porque você vai atender uma menina de 12 anos, vai passar no ginecologista, teve a primeira menstruação. É possível identificar que essa menina foi abusada, né? Mas geralmente ela tá ali coagida pela mãe, ou ela tá com outro parente, ou o médico não tá nem aí, que foi o meu caso. Eu fui no ginecologista pela primeira vez na minha vida e eu expliquei exatamente o que tinha acontecido comigo. Ele colocou na minha ficha que eu tinha relações sexuais. Ele disse que eu era ativa sexualmente. Quando, na verdade, eu falei pra ele, eu fui abusada pelos meus irmãos. Meus irmãos fizeram isso, isso, isso comigo, né? Então ele me deu um remédio, eu namorava na época, pra mim e um pro meu namorado, né? Que eu acho que era pra limpar o corpo, alguma coisa, não sei. E então, aí ficou, mas por que tem que dar pro namorado esse remédio, né? E ficou aquela coisa, aí ele foi e falou pra minha mãe que eu não era mais virgem, né? Que eu era ativa sexualmente. Eu não era. Eu namorava, mas eu não transava com meu namorado. Né? Pode falar disso aqui? Eu não transava com meu Pode, namorado, eu já pode. tinha sido abusada. Eu já tinha sido abusada. E eu falei isso pra ele. Então ele, ó. Então, profissionais da saúde preparados, sensibilizados para receber essa vítima, professores, psicólogos, psiquiatras, um corpo clínico assim especializado para receber essa vítima. Parar com essa questão do julgamento, né? Do julgamento, que a menina não pode ir lá no posto de saúde pegar um preservativo. Eu conheço, eu já tive alunas que tinham vergonha de ir no posto, porque se alguém vê, alguém vai saber que eu faço sexo. Eu namoro, meu pai e minha mãe não sabem que eu faço sexo e eu não posso aparecer grávida nunca, mas eu não posso pegar preservativo nem tomar remédio. O que eu faço? Né? Então, vamos tirar toda a informação deles, que aí eles vão ter medo de fazer. Não. Errou! Eles vão fazer e vão fazer errado. Uhum. É isso. Sim. Pode continuar, Amado. Então, Não, sim, totalmente. Eu acredito que essa questão de tirar do campo assim da moral, da questão muito do julgamento, é extremamente importante, porque realmente, mano, você vê assim, tipo, a questão, enfim, da menina e até mesmo do rapaz também ter que ir num postinho de saúde para ter que pegar um preservativo, enfim, aí tem toda essa questão de envolver os pais, de envolver o vizinho, enfim, o agente que vai até a casa. Então, mano, é assim complicadíssimo e que isso está dentro da questão, enfim, do tabu, né? Assim, do não esclarecimento para, enfim, para esses jovens. Então, tipo, isso aí tem que ser cada vez mais, mano, ali, tipo, combatido. Mas assim, para mim, mano, e claro, é óbvio que isso vai precisar de políticas públicas para poder chegar essas transformações mano, só que assim, isso vai ter que passar enfim, por pessoas que estejam realmente interessadas e que queiram pensar dessa forma. Por exemplo, mano, vai sempre ter que passar pelo campo político. Então, tipo assim, vai ter que precisar ver os candidatos que realmente estão ali com um projeto que vão conscientizar, que vão assim trazer essa outra política para as escolas e que vai envolver a saúde pública e em todas as áreas, porque não só na questão assim da orientação sexual em si, mas a questão psicológica também, que é o que a Tati falou, vai ter que ter agentes que vão trabalhar com a questão psicológica, enfim, tudo vai estar meio que interligado. E isso vai ser da hora dentro de um contexto, porque, querendo ou não, na quebrada tudo é mais próximo. Então, para quem mora na quebrada, vai ser assim, tipo, querendo ou não, vai estar tudo perto. Então, não vai precisar ter que se deslocar para um hospital, enfim, vai ter o postinho. Então, isso, até dentro de um contexto, pensando de forma rápida, vai agilizar em algumas questões dentro da logística. Enfim, mais uma vez, vai ser a política que vai ter que, tipo, fazer meio que esse intermédio para poder realizar. Não somente a gente, tipo, ter que buscar, enfim, a conscientização diretamente na escola, mas também dentro, enfim, de quem vai estar governando, seja na prefeitura ou seja no governo do estado, né? porque a política, por mais que a Tati tenha vários trabalhos sociais,
a gente também, atuando em várias áreas com a cultura e tal, a gente não é o Estado para atingir todo mundo, né? A gente não tem esse poder de atingir todo mundo, fazer uma política pública que atinja todo mundo. Lógico que a gente dá sempre o passo que a nossa perna dá, né? E eu queria que a Tati falasse mais sobre o quanto a cultura, né? Que ela também faz parte de vários movimentos, ajudam nesse processo também como alguns projetos que você citou, você falasse um pouco mais sobre eles, né? Como que eles funcionam, como que rola as paradas e junto com a arte, com a cultura e o lance de toda, além da cultura da arte levando junto, uma didática junto também, que é muito importante, porque a cultura como uma forma de transformação, conscientização, né? Para a gente Sim. passar uma visão para as crianças, para elas se defenderem, né? Como que a arte ajuda nesse processo? Bom, você mesmo já disse, a arte ela é uma ferramenta extraordinária. Ela faz a transformação das pessoas, né? Você faz aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele ter uma consciência sobre si mesmo e sobre o mundo onde ele vive, a comunidade onde ele vive. Ele começa a se entender como pessoa, como agente de transformação, né? E a partir dali, é possível mudar uma realidade, porque ele começa a fazer um pensamento crítico sobre si mesmo, o seu lugar dentro da sociedade. A arte, ela traz isso. Ela traz isso. Nossa, sinceramente, a arte, a cultura, a produção cultural, eu creio que devia ser ensinado desde o berçário, sabe? Porque bebê também produz cultura, sabe? Porque quando você está produzindo, você está se expressando, você está jogando o seu pensamento político, todos os seus transtornos, sua psicose ali no que você está produzindo, né? Através da arte que você produz, pode ser identificado N coisas, sabe? Um problema psicológico, um transtorno, uma dificuldade, se a criança ela enxerga espelhado. O meu filho, por exemplo, escreve espelhado, né? E uma pessoa que trabalhe com criança, ela vai enxergar isso e como a gente pode trabalhar com essa criança, entendeu? É assim que é nos meus projetos. Eu identifico isso. Hoje, eu tenho transtorno da personalidade borderline, tenho depressão severa e sou esquizofrênica. E isso foi identificado quando eu já tinha 29 anos, né? Eu sempre fui uma criança muito criativa, e desenhava, e falava, e cantava, e produzia, escrevia. E ninguém nunca identificou que era por conta de um transtorno. Eu mal conseguia dormir, de tanto que eu produzia. Tanto que eu tomo remédio para dormir, porque a parte criativa do cérebro não desliga. É o tempo todo produzindo. Então, daí vem a minha vontade de estar sempre produzindo, estar sempre com a juventude estimulando. Vamos criar, vamos produzir. Minha namorada terminou comigo. Vamos ler, vamos criar, vamos produzir. Eu tô triste. Vamos criar, vamos produzir, vamos lá. Sabe? Tá triste, a gente produz, a gente cria, joga esse sentimento, ele tem que vir para fora. Esse sentimento, tanto da dor, da felicidade, da alegria, da tristeza, quando ele transborda, ele é arte, entendeu? Para não ser suicídio, para não ser uma tentativa violenta contra a sua própria vida, transforma tudo isso em arte, entendeu? Eu sou a favor disso. Nossa, aí eu me identifiquei muito, agora estou preocupado, vou ter que fazer algum exame, que eu sou muito isso. Não consigo dormir porque minha cabeça fica querendo criar. E é um absurdo, mano. Fala, não, agora parou, não preciso fazer mais nada. Agora tá tranquilo. Mas não, dá para fazer isso. Dá tempo de fazer isso. Não, agora eu vou fazer isso daqui. E eu sou muito acelerado, muito a milhão, muito. Dá sim, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E às vezes isso também prejudica muito. Você acaba ficando doente de tanta. Tem um lado bom de quando muitas vezes eu tá passando por alguma coisa e coloca para fora, é muito bom numa escrita
ou numa música, ou fazendo alguma coisa, alguma arte é muito importante, mas tem um lance de desligar que é difícil. Desligar para mim é difícil. Desligar é difícil. Uma coisa assim que eu debato muito, que foi uma coisa que eu não comentei aqui, que além do posto de saúde e tudo mais, o CAPS, né? O CAPS, ele não atende crianças que procuram ajuda sozinhas. As crianças só podem ser atendidas se elas forem acompanhadas de o pai ou mãe ou responsável legal da criança. A criança, ela está sofrendo violência, a criança está com o psicológico totalmente destruído e ela não pode recorrer ao CRAS para ser atendida, ter um apoio psiquiátrico e psicológico, porque ela é menor de idade. Olha só que situação que a gente está. Essa criança, ela não consegue fugir da violência, ela está sendo violentada pelo Estado, dentro de casa, na escola, sabe? É muita violência, é muita negligência social com os nossos jovens, você entende isso? Eu já cheguei a debater com eles, por que uma criança de 11, 12 anos não pode ir? A criança está causando automutilação e o pai e a mãe, é frescura. Aí o pai e a mãe não vai pegar aquela criança e levar no CAPS. Aquela criança precisa de ajuda. Como é que a gente faz? E se o professor me identifica? Ela não pode ir sozinha? Porque eu, como educadora social, já tentei levar alunos meus. Eles não aceitam que eu leve, porque tem que ter um responsável pela criança. Muitas vezes, aquele responsável é o próprio abusador da criança. É complexo. Sim, É como a gente está falando da política pública, né? Séria. Com políticos comprometidos com essa causa também, né? Parar com esse negócio aí de família de bem, de não sei o quê, e fazer o que tem que ser feito. Não adianta ficar com esse papinho aí, não, que não cola mais, tá ligado? O lance da política não adianta a gente pegar e ser antipolítica, né? Principalmente no momento que a gente está. De alguma forma, dentro dessa sujeira toda, a gente tem que encontrar um caminho, alguma coisa, uma capa para se proteger e encontrar caminhos para a gente fazer e praticar políticas públicas. Pessoas que sejam comprometidas ali. E tem, não é a maioria, mas tem pessoas que estão comprometidas sim com várias causas e fazem um trabalho sério. Sim, com certeza. Antes, mano, eu queria ler aqui mais um comentário do Minhocão que ele colocou aqui. Exemplo. Quantos patrões abusam de suas empregadas e muitas calam pelo emprego? Muitas delas são mães solo. Pois é. Muitas e muitas. Cid Punk também. Falando aqui que a prova disso é em Daís, né? Acho que referente às provas, referente às políticas públicas, né, nas letras. Referente ao no Pará, eu acho. Também. Tá a milhão. Enfim. Eu vou aprender a desligar. Não, mas isso aí até eu também, mano. Até eu também tenho esse problema. Mas, enfim, é complicado. Mas eu tinha aqui uma pergunta, porque, tipo, as perguntas que eu fiz aqui eu meio que fiz enquanto estava vendo, né? O curta. E aí, tipo, tinha uma aqui que eu ia fazer, mas que é muito óbvio, que é referente aonde que, assim, qual que é o limite da relação entre a escola, a família e a sociedade. Mas, tipo, dentro desse nosso debate já ficou muito, muito evidente, a não ser que vocês queiram colocar algum ponto, assim, para complementar. Enfim, aí fica a critério de vocês. O público. Eu acho que é muito importante, né, a escola abrir espaço para que a comunidade escolar entre, né? Eu sei que é bem difícil falando de periferia, eu sei disso, mas para que a família se sinta segura e abraçada, né? Para que a escola seja sensível, tente entender que muitos alunos são criados pela avó, não tem os pais, não tem a mãe, é criado por um tio, por um avô, entender que existem mães que são semi-alfabetizadas e que nem sempre vão conseguir ajudar essas crianças. Então, através da vivência da criança ali, na vivência escolar, o professor consegue identificar, ser um pouco mais sensível com os pais e trazer esses pais para dentro da escola. Porque muitos não participam, não é só porque trabalham muito, mas porque têm vergonha de participar da comunidade escolar.
Então, abrir a participação dos pais, dos tios, tias, todo mundo, a comunidade escolar tem que crescer, né? A gente tem que entrar para fazer uma escola melhor, né? Então, a gente tem que ser bem recebido. Com certeza. Eu vou falar de uma experiência minha dentro de uma escola no Jardim Rodrigo. Eu fiz um trabalho... Quando tem uma coordenação séria dentro da escola, que entende o papel da arte para a escola, é diferente. E eu gosto sempre de falar o nome dela. A Osmarina é uma mulher muito foda mesmo. Dentro do espaço institucional difícil de trabalhar, ela tem uma resiliência muito que é impressionante. E ela me conseguiu colocar dentro da escola com 3 salas, e aí a gente fez rodas de conversa para trocar ideia e tal. E chegou num ponto que eu não conseguia mais desenrolar com os alunos, né? Que era o lance da comunidade LGBTQIA+. Pelo o machismo que é dentro de mim, que eu não conseguia arrancar tudo ainda, eu não conseguia trocar ideia com as crianças. Eu não sabia o que falar também. Só que eu peguei, falei, mano, agora eu vou ter que pedir ajuda. Aí eu fui num amigo e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu levei esse amigo para dentro da escola. E o que eles queriam falar para mim, eu não ia conseguir ter resposta. As crianças queriam perguntar como contar para o pai que ela gosta de menino ou gosta de menina. E o meu amigo que foi lá, ele, com o lugar de fala dele, com a experiência dele, soube lidar com aquelas crianças ali daquele momento. Então, é um lance de sensibilidade, né? Meio que travou em mim naquele momento, mas não travou o trabalho. Eu falei, não, tem outra forma de chegar. Outra pessoa pode vir aqui e conversar com essas crianças. Com aquelas outras ali eu consegui desenrolar, mas com essas eu não tô, tá ligado? Então, quando um professor se sentir, né, nesse lance da barreira, não conseguir mais, ele tem onde pedir ajuda. Tem que falar, Sim. não, tem outras pessoas que podem fazer isso. Não chegar e falar, foda-se. Eu podia falar, foda-se. Foda-se, mano, não tem nada a ver com isso aí, não. Mas eu não me senti à vontade de fazer isso. Eu conversei com a Osmarina, falei, vou trazer um amigo meu aqui, ele vai trocar ideia com essas crianças e realmente as crianças perguntaram para ele isso. Se perguntasse para mim, mano, eu não sabia o que falar. Eu nem ia saber. Mas o Diego soube e o Diego deu uma resposta que agora, se a perguntarem para mim, é uma resposta que eu posso dar. Mesmo não tendo lugar de fala, porque eu achei muito sensacional a resposta que ele deu para as crianças. De consciência, de entender o que aquela criança está passando com o corpo dela dentro da casa dela, dentro da escola. O que ela sofre, né? Então, ele soube dar a resposta correta ali para a criança. Então, é um lance de, como você falou, de abrir, é para isso. É o conhecimento de dentro para fora e de fora para dentro. Acho que é isso. Aí vai, como a escola é plural, precisa de mais pessoas. Sim. É isso. E você tem mais alguma pergunta aí? Tipo assim, O Amaro é das anotações. Tô aprendendo com ele. sim, eu fico aqui com o meu caderno aqui do lado aqui. Tipo assim, eu acho que dentro da questão, a gente já passou já 1 hora aqui já, de live, da hora. A pergunta assim que eu tenho mais agora para fazer para a Tati é mais referente mais na produção do curta. Tipo, sei lá, queria que ela contasse um pouco mais detalhado de como que foi o processo, enfim, tipo, até alguma curiosidade, não sei, algo assim dentro da produção. Bom, roteiro pronto, o elenco já estava escalado, já tinha 5 meses e por conta da pandemia a gente não conseguiu gravar. Então eu tinha fechado uma diária de um outro curta, só que um dos atores não podia comparecer, porque ele tinha se machucado. Falei assim, eu não posso ficar um sábado sem gravar, eu vou morrer se eu não gravar, eu preciso gravar alguma coisa. Aí eu peguei aquele elenco na ponta do lápis, Ana Loyola,
Ariel, vocês lembram do roteiro na ponta do lápis? Ah, lembramos. Então, tira ele da gaveta, vamos gravar no sábado? Beleza, Tati, vamos gravar. Aí já mandei para os meus alunos e tal, e já começamos a fazer o corre. Eu falei assim, deixa eu ver quanto é que eu tenho para fazer esse curta. Meu pai me deu R$ 50, meu primo me deu R$ 10, aí eu vendi um pouco de rifa, peguei um pouco do meu salário. Foram 720 e pouquinhos reais que a gente gastou. Eram 15 adolescentes no set de gravação da escola, né? Então, alimentação, transporte, né? O álcool gel, máscara, tudo para fazer tudo dentro da Protocolo. questão da pandemia, isso. E fora N coisas que a gente acaba gastando dinheiro, gasolina e tal. Era para ser feito em uma diária, a gente fez em 2 diárias, né? Aí foi abrindo o leque para convidar mais pessoas. Na técnica, né, que o pessoal, a captadora de áudio, né, é a Amelie Góes, é minha filha de 13 anos. Ela faz a Da captação de áudio, ela é desenhista e diretora de áudio. O Felipe Abreu, que é assistente, ele é um ex-aluno meu da CEA Teatro de Laje. O Douglas Faustino é um ator de um elenco antigo meu, também aluno da CEA Teatro de Laje. E o Alan Oliver também é aluno meu nas oficinas de cinema e também nas oficinas de teatro. Ele faz assistência de produção. Ou seja, aquela galerinha que estudou teatro comigo, fez oficina de cinema, aí eu falei, vamos botar na prática? Coloquei eles pro set de gravação e assim eu produzo os meus filmes com essa galerinha maravilhosa. Da hora. sensacional, você é louco. Você Já quer dá ler já mais alguns, oportunidade. Pode falar, Sandra, desculpa. você quer ler mais alguns comentários aí? Sim, eu vi um aqui da Eloá aqui. Deixa eu buscar ele aqui, que é um comentário que ela fez aqui que eu queria ler. Aqui, ela falou aqui, ó. Vem. Até peço desculpa aqui, pessoal, porque para mim ler aqui tá complicado. Quer que eu leia aqui? Se eu tá no notebook, tá mais fácil. Ah, então pode ser então, mano. Que aqui no E celular é quando a osso. mensagem é grande, fica meio apagada, né? Não sei se É. consegue medir. A Eloá falou que veio de uma família de mulheres e a maioria delas foram abusadas. O abusador era um parente muito próximo e conseguiram falar disso apenas muitos anos depois. E mesmo assim, houve repressão na família, né, mano? Isso é muito recorrente ainda, né, essa parada, né? Ela colocou ainda ao ponto de se sentirem culpadas de terem denunciado esse ato que carregam por muito tempo. Ainda tem um lance da vítima, não, a culpa é minha. Tem isso Sim, ainda. Sim. É complicado. Eu acho que a gente tá aqui na reta final, né? Eu acho que a gente já trocou uma ideia da hora e vamos tomar mais o tempo. Acho que eu pedi as considerações finais aí dela, Mauro. Ou você tem mais alguma pergunta? Não, é isso. Eu acho que também já a gente conseguiu trocar uma ideia da hora. E, cara, só tenho só a agradecer a Tati pelo convite aí, por ter aceito, né, por ter participado, por ter autorizado aí a gente poder fazer a exibição desse trabalho dela. E parabenizar, porque é um trabalho muito louco que realmente, tipo, toca numa ferida que, assim, que ainda é um problema, todo assim, meu, em conjunto, envolvendo escola, envolvendo saúde pública, e que isso precisa, mano, precisa ser cada vez mais, assim, debatido, e assim, com urgência, para ontem, tá ligado? Então, sim. de verdade, assim, parabéns aí. Obrigada, quero agradecer o convite, todo mundo que deixou pergunta, comentou, curtiu, e eu espero poder participar outras vezes, né? Não foi corrido, tá, gente? Acabei de editar o primeiro episódio do meu novo seriado, tá, gente? Que logo, logo tá aí, vai ser super legal. Da hora. Aí, se vocês puderem mostrar pelo menos um episódio do meu novo seriado, vai ser bem bacana. A gente começou a gravar hoje. E tem participação do Ariel Menezes também, que fez o professor Alexandre. Da hora. Massa. Se os filmes não passar no Cine Titles, a gente vai cobrar, né? Já assinamos o contrato aí, vitalício. Qualquer trabalho seu aí, tem um contato. Com certeza.
Tem outro grande amigo que a gente poderia pensar mais pra frente, Amado, de colocar a Tati e o Adriano pra trocar ideia. O Adriano Puta, Gomes, seria louco, hein, Peruso, mano? que é um puta diretor também, vários filmes. Seria uma troca de figurinha da hora juntar os dois pra trocar ideia assim, sobre os trabalhos e tal. Vamos pensar mais pra frente. Chama nós. Fazer essa troca de figurinha aí. Muito obrigado, hein, Tati? Foi da hora. O Fofão mandou um salve. Colei lá no bar. Falou, manda um salve pra Tati lá. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Da hora. Agora fica aquele silêncio. E agora? O que a gente vai fazer? Agradecer a todo mundo que encostou. Cine Taipas continua aí na resistência. A gente nunca tinha passado curtas no modo presencial. Era só filme, só longas. Uhum. E aí veio essa ideia dentro desse formato aqui no Instagram, que a gente falou, se a gente passar um longa no Instagram vai ser foda, mas um curta, a gente pode trocar uma ideia e acabou dando certo. Conversamos com diretores de Manaus, né? De vários lugares, mano. De Manaus ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também, né? E tá sendo bom, porque o Amaro, a gente não é do cinema, a gente não tem formação de nada, nós mete o louco, nós é músico. Então nós mete o louco porque sabe da importância que o cinema tem e a imagem tem pra quebrada. A quebrada tem que ver, ninguém aguenta mais ficar falando. Então, o lance do ver é muito importante pra nossa quebrada e o Cine Taipas tá aí na resistência. Daqui 15 dias voltaremos. Valeu, Cid Punk, valeu, Eloá, Chan, Magda. Todo mundo que colou aqui, comentou, Minhocão, valeu. Charles, e é isso. Bruna, e valeu. Uma boa noite. Se cuidem, fora Bolsonaro, lógico, e vacina para todo mundo. Mano. Sim. Valeu. Isso mesmo. É nóis. Vida longa ao cinema independente. Boa noite. Sempre. Boa noite. Punk.